Boa noite, está começando mais uma live aqui pela nossa querida Matra 19, Associação dos Magistrados do Trabalho do Estado de Alagoas. E nós vamos estar aqui hoje no nosso projeto, você sabe, o projeto do nosso programa Matra Convida. E nós teremos hoje uma live muito interessante que é a restauração das feridas emocionais. Restauração das feridas emocionais com a nossa querida amiga a Fernanda Cunha, que além de servidora do TRT, do Tribunal Regional do Trabalho, tem formação acadêmica e mais ainda, tem formação pela FEBRACIS, uma formação sistêmica de coaching, e vai nos auxiliar hoje para nós trabalharmos um pouco sobre essa temática, restauração das feridas emocionais, ok? Nós queremos, antes de convidar a nossa querida Fernanda, agradecer a você que está aqui nos assistindo, que está compartilhando, que pode compartilhar esse conteúdo conosco. Vou inclusive comentar, colocar aqui o comentário, para que você, quando entrar, já saber o que é que vai ter aqui, tá bom? O texto é esse aqui, ó. Restauração, tô digitando agora, nesse exato momento, para você ficar sabendo, você que está entrando agora, você que pode fazer perguntas, inclusive, tá? Para a nossa amiga Fernanda, e nós vamos estar aqui trabalhando com ela essas questões de uma forma bastante informal, mas, acima de tudo, trabalhando com muito zelo com as emoções, tá bom? Então, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, todos vocês, tudo muito bem-vindo, à restauração das feridas emocionais com Fernanda Cunha, que vai estar aqui conosco agora. Nós vamos chamar ela para entrar aqui, que Deus possa nos abençoar a todos, que Jesus nos inspire, para que dentro da formação científica nós possamos trazer conteúdo para auxiliar a nós mesmos e às demais pessoas através das feridas emocionais. Quem de nós já parou para examinar sobre isso? Sobre a ferida emocional, mas o que é ferida emocional? Que efeitos ela tem na nossa vida? Como surgem e quando surgem as feridas emocionais? Tudo essa e mais algumas perguntas, nós vamos estar aqui trabalhando junto com a nossa querida Fernanda Cunha, ok? Então vamos fazer o convite dela para cá agora, para que ela possa participar conosco, né, junto conosco aqui, participando da nossa live. Será uma alegria para nós, desse nosso projeto com a Matra 19, que você sabe, está aqui participando conosco na segunda-feira. Deixa eu... Boa noite, amiga. Boa noite. Como é que tá essa... Na minha imagem ainda não completou. Está ao contrário da imagem. Nós temos que colocar aqui para fazer a inversão da imagem para aparecer. Eita, pronto. Agora melhorou. Agora melhorou. Agora melhorou. Ficou ótimo. 1000%. Como é? Melhorou 1000%. 1000%. Ah, que bom. Obrigada. Estou bem, graças a Deus. Estou bem. Estou muito feliz com esse convite, compartilhar com os senhores e as senhoras o ensino, o aprendizado desses anos todos de estudo, trabalhando nessa área do comportamento humano. Tem sido muito gratificante, né, para aplicar para a minha pessoa também. Muitas viradas de chave, muito aprendizado realmente. E ao compartilhar também com outras pessoas, eu vejo também que surgem vários ganhos, principalmente libertação, sabe? Eu acredito que Deus me chamou para trabalhar com esse assunto. Tem até um texto na Bíblia, né, que fala sobre libertar os cativos. E há muitas pessoas cativas, emocionalmente falando. E vamos então conversar. O senhor vá segurando o tempo, que eu ia ligar o cronômetro e acabei não ligando. Não, fique tranquilo. Porque o assunto... A gente, olha, para quem está chegando agora, é o seguinte, a nossa ideia é o seguinte, é uma live de meia hora, mas o que nada impede, vejo isso bem claro, que nós possamos até passar um pouquinho, tá certo? Mas o ideal que nós façamos dentro desse tempo é porque as pessoas se programam, né? E você sabe que hoje em dia as pessoas têm suas obrigações, mas é muito importante a gente parar aqui, fazer essa leitura, fazer esse comentário, fazer essa, como disse você muito bem, apresentar algumas chaves que pode ser que auxiliem as pessoas, inclusive, a participar a sua vida, tá? A trazer para a sua vida, porque você disse uma coisa importante, às vezes as pessoas pensam que é simplesmente para os outros. Inicialmente, o que nós precisamos saber é que tudo que aprendemos
é primeiro para nós mesmos. Não é isso, Fernanda? Seja bem-vinda. Obrigado por aceitar o convite da gente. Vá, Mari. Muito obrigada. Como o senhor é cristão, eu acredito que eu também ainda temos liberdade para apresentarmos essas verdades absolutas do livro Com mais certeza, com certeza. vendido no mundo. Então, o senhor está certíssimo em dizer, porque é o seguinte, o Jesus, né, que é o mestre do senhor também, ele diz o seguinte, eu vim para vos dar vida em abundância. E por que algumas pessoas conseguem ter vida em abundância e outras não conseguem? Tem muito a ver com as crenças limitantes e também com a não cura das feridas emocionais. Vamos entrar no assunto porque o tempo é curto, não é? Mas eu vou perguntar uma coisa, então, antes de prosseguir. O que são essas feridas emocionais? O que são elas? Pronto. Eu vou consultar também os meus apontamentos, porque eu gosto muito de exemplificar. E o exemplificar eu vou... Porque eu gosto de, sabe, fazer tudo bem certinho. Veja só, eu busquei uma literatura bem simples para todo mundo sair daqui entendendo o tema. Então, as feridas emocionais são aquelas dores vivenciadas no período da infância e que, de alguma forma, elas acabaram desenvolvendo um certo trauma no nosso inconsciente. E, Fernanda, e me fale um pouco como é essa visão desse trauma. A gente sabe muito como é o trauma físico. Acontece, às vezes, um acidente de carro, um trauma, uma perda. Aquilo ali pode deixar traumas. Mas o trauma aqui trazido, ele é o quê? São aqueles acontecimentos marcantes que acontecem durante a nossa infância, podem acontecer sobre forte impacto emocional ou por comportamentos repetitivos. E isso acaba gerando o quê? Na criança, naquela fase, e que se projeta para a fase adulta, já respondendo os efeitos, tá? Cria o quê? Cria bloqueios e limitações emocionais na nossa mente. Sim, Fernanda, mas e isso de modo prático? Qual é o efeito prático disso? O efeito prático é que todas as suas decisões e todas as suas escolhas e todo o seu comportamento está permeado em possíveis feridas emocionais. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer, que são os estudos no campo da psicologia, do autoconhecimento que eles trazem, é que todo mundo, durante o seu desenvolvimento, a fase de criação, todo mundo passou por situações desconfortáveis. E é por isso que, se esse adulto ele não se submete à análise, não se submete à terapia ou a nenhum processo de coaching, ele ainda pode estar sangrando, né, emocionalmente por esses episódios que foram tão marcantes. Então, Sim, pode falar. Me diga uma coisa, então me diga uma coisa. Então quer dizer o seguinte, que eu posso estar agindo na minha vida de forma, digamos assim, a limitar a minha própria felicidade, a felicidade possível neste planeta, né? Tão trabalhoso. Eu posso estar fazendo isso através de situações que eu vivi, por exemplo, na infância, na adolescência, e venho trazendo isso sem saber que está sangrando e movimentando e influenciando a minha vida, é isso? Isso, porque tudo que a gente viveu fica registrado na nossa mente. Fica registrado o seguinte, o episódio, né, o evento, como a gente gosta do direito, né, o evento acontece, a criança tira daquele evento um significado, e esse significado, desse significado deriva um sentimento. Então, isso vai sendo criado. O que também se chama de crenças, né? Por isso que hoje se fala muito. Vamos criar boas memórias positivas, e é isso mesmo. E assim, eu fiquei até um pouco sem saber em qual lado eu ia direcionar, porque eu tanto posso fazer uma abordagem para a vida adulta, como posso fazer uma abordagem para a criação dos filhos. Eu quero fazer para os dois, porque sendo mais objetiva. Então eu peço para as pessoas que estão aqui que elas compartilhem essa live, principalmente com mulheres que estão vivendo relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos. Sabe aquelas amigas que sempre reclamam e acham que tem o dedo podre? Tem nada disso.
O problema está numa feridinha que a gente vai falar já já. Então me diga uma coisa, já que você falou aí, o que é um relacionamento abusivo, tóxico, o que é isso? A gente fala tanto, que vem a ser um relacionamento abusivo, ou um relacionamento tóxico? Pronto, esse é um outro tema. Mas mas tem a ver, sim. A gente pode depois marcar uma live, caso o pessoal tenha interesse, peço que deixe registrado. Mas vamos aprofundar. Mas deixa eu só lhe dizer a importância de entender a ferida emocional. Primeiro, todo relacionamento é composto, vamos falar do convencional, tá, gente? Eu não vou aqui falar sobre ideologias. Então, geralmente, um relacionamento é composto por duas pessoas, não é? Um relacionamento, como a gente pode dizer, convencional. Pronto, vamos falar assim. Por duas pessoas. Aquele relacionamento se mantém por aquelas duas pessoas. É bem verdade que, às vezes, só tem uma pessoa no relacionamento. A outra nunca entrou. Mas tem outra pessoa ali se relacionando com você. Se basta um deles ter uma ferida emocional sangrando, esse relacionamento é tóxico. Por quê? Porque o indivíduo, já estou puxando o assunto da outra live, mas é porque tudo se interliga. Porque o indivíduo, o ego nosso, que todo mundo tem, né? Agora que umas pessoas mais infladas, outras mais controladas, o ego, ele cria umas máscaras, que chamam máscaras emocionais, que é para poder defender. Defender do quê? Defender lá daqueles traumas não curados da infância. Então, se reveste de capa, uma capa que o próprio estudo da psicologia chama de máscaras emocionais. Então, essa pessoa, né, essa persona vem para a sociedade na fase adulta usando essa máscara, né? Que fizeram um paralelo com realmente esconder a identidade. Né? Então, o relacionamento tóxico é todo aquele relacionamento que dos participantes não tem suas necessidades supridas. Porque quando a pessoa não tem essa compreensão, o casal não tem essa compreensão, de que estar num relacionamento é como até a Bíblia diz, é para fazer o outro feliz, porque a psicologia explica que você precisa, se você ama, você quer satisfazer as necessidades do outro, sem se tornar refém da outra pessoa, por conta do limite, etc e tal. Então, sempre que há... E assim, como é que eu posso perceber, Fernanda? Eu digo isso porque eu já conversei com homens e com mulheres a esse respeito, e aquela sensação que a gente tem ao acordar, e principalmente quando vai dormir. Se quando você vai dormir, que você deita a sua cabeça, que você talvez apague a luz, que é bom você ter um momento só com você, não se deixar cair no sono por televisão. É bom você ter um momento seu para você fazer uma análise do que você viveu, de como foi o seu dia. Isso é para quem está em processo de autoconhecimento, tá? É conduzido a isso. Para você avaliar se aquela sensaçãozinha quando você for dormir é de bem-estar, tá tudo bem. Agora, se aquela sensação é de incômodo, se você chora e diz... Bem, então já vou entrar um pouco aí, já que o senhor quer. Você, mulher, se você chora e ouve que... Por que está chorando? Não tem motivo algum para você chorar. Tem motivo sim. Salvo, logicamente, a pessoa vai ter discernimento. Na fase adulta, a gente tem pelo menos isso para distinguir uma pessoa que está agindo com honestidade de uma pessoa que está dramatizando uma situação, né? Não é, doutor Alonso? Então, dá para discernir quando o choro é um choro que vem da alma, né? Mente, que vem da alma, ou quando é um teatro. Isso aí dá para discernir. Então, você mulher, quando chora, quando você, homem também, que você também não tá, geralmente o homem foi criado para não chorar, isso é um engano, mas o homem também sabe, quando ele vai deitar a cabeça no travesseiro, ele sente também. E se você não tem esse hábito, eu já lhe provoco para você, na noite de hoje, você passar a se perceber, a perceber as suas emoções. Se realmente você estiver sendo incomodado, aí você vai lá para o campo. Eu tenho meu material aqui. Nós trabalhamos no coach, são vários assuntos, né? É a roda da vida. Então, nós temos vários departamentos da nossa vida. Aí você vai ver qual é o seu departamento que está... O que é que está te incomodando hoje, né? Eu me lembro que essa pergunta foi até o senhor que me fez, certa feita.
que eu, inclusive, chorei, lembra? Olha, antes de continuar, eu quero aproveitar e mandar um abraço para todos que estão entrando, em especial para o nosso querido Rodolfo Pamplona, um querido amigo de trabalho, lá de Salvador, da Bahia, viu, aqui presente. Mandei para ele veio para cá, o grande civilista, o trabalhista, músico também, já peguei ele com live. Seja bem-vindo, Rodolfo. Olha que legal, Rodolfo Pamplona aí. Quer dizer, a Bahia está nos assistindo, viu, Fernando? Vamos continuando aí. Pode ficar à vontade. Gente, vamos compartilhar, porque o assunto é muito importante e pouquíssimo debatido. Pouquíssimo debatido. Então, vamos lá. Só para quem chegou agora, a gente fazendo uma síntese, nosso tema é feridas emocionais, são aquelas dores vivenciadas na infância e que, por às vezes, desconhecimento não foram tratadas, e então o que faz com que a pessoa sangre emocionalmente, sofrendo. E a pessoa, às vezes, até tem a percepção de trauma. Fala, não, eu tenho um trauma, eu fui abandonado pelo meu pai. Eu tenho um trauma, eu fui abandonado por minha mãe. Não, eu tenho um trauma, não eu, né? Mas, assim, alguém pode se identificar. Tenho um trauma, a minha mãe, ela me envergonhava diante das pessoas. Então, são essas situações, nós vamos aqui destrinchar, por isso que eu quero entrar já em quais são, para podermos dar sequência, né, doutor Alonso? Por conta do horário. Então, não, mas não se perde o horário, não. A gente tem um horário de meia hora, mas veja bem, fique inteiramente à vontade. Se não der para concluir, a gente faz parte 1 e parte 2, e volta de novo, trata de novo, e aprofunda nos relacionamentos tóxicos. Fique tranquila. Eu só quero deixar uma pergunta aí para você botar aí, que você me provocou, eu estou com uma pergunta, não vou lhe atrapalhar, não. Vou até guardar aqui para não falar muito. Olha só. Não, pode perguntar. Mas uma pergunta interessante dentro do que você falou, porque você vê bem. Se você falou de máscaras que a gente usa, máscaras emocionais. Essas máscaras, elas seriam usadas, digamos, de alguma forma, para a gente se proteger. Por exemplo, se você se apresentar como você é, exatamente como você pode não ser aceito. Então, as máscaras podem não ser tão ruins assim, eu estou enganado. Não, a máscara emocional, que também seria o tema de uma outra live, porque a gente precisa aprofundar em máscara. Porque a proposta da live da máscara é acabar com você. A pessoa que está nos ouvindo, ela vai acabar com o ressentimento de outras pessoas, porque ela vai entender porque algumas pessoas reagem de tal forma. O problema não está em você. O problema está naquela pessoa. Sabe aquela pessoa que fere? A partir de hoje, sabe aquela pessoa que fere? Ela que está ferida, não é você. E muitas pessoas se sensibilizam por isso e ficam chateadas. E ficam muito machucadas por uma palavra dura que ouviu, por um comentário deselegante. Vamos guardar isso como uma premissa. Então, pessoas feridas ferem. Isso. Olha só, então vou fazer o seguinte, me permita, olha só. Vou dar um pause aqui. Não, tem que ser. Não, feridas emocionais. Vamos voltar para o tema restauração de feridas emocionais. E nós vamos marcar mais para frente uma live que vai ser o seguinte tema. Vou propor, depois você pode mudar. É o seguinte. Máscaras emocionais e relacionamento tóxicos. Uma próxima live. Agora, quando o seu roteiro, eu já misturei aqui, desculpa aí. Tá tudo tranquilo, não se preocupe. Primeiro, antes de começar a nominar as feridas emocionais, eu gostaria de... Ô, doutor, vê a pirâmide direitinho? Vê, né? Sim, ser, fazer, ter. Sim, isso. Essa aqui, gente, é a pirâmide do indivíduo pela psicologia. Na base da pirâmide está o ser. O que é isso? É como eu me vejo, como eu acredito que eu sou. Tem a ver com a minha identidade. A partir do ser, vem o fazer. Tudo que eu tenho a capacidade de fazer decorre daquilo como eu me imagino. E o fazer, qual é a semente do fazer? É o ter, é o colher o fruto. O que é que acontece? A gente usa muito isso nos treinamentos. O que é que acontece com a maioria das pessoas? As pessoas, em busca de uma satisfação, de um significado, elas invertem a pirâmide. E elas colocam a base delas, elas investem no ter. Às vezes para aliviar uma ausência, para suprir as dores das feridas emocionais. Então, aqui a gente tem pessoas que invertem a pirâmide nesse sentido. Pessoas que são altamente consumistas, porque elas acreditam que é tendo que o valor delas está no ter.
Quando você inverte e coloca o fazer na base, você encontra pessoas extremamente exaustas, cansadas, porque elas acreditam que o valor dela está em fazer. E elas não conseguem se dar o valor necessário de colocar, de dizer um não, de colocar um limite. Então, vamos deixar o registro como é o real. O real é aqui. Olha, por favor, manda uma foto desse aí para mim. Manda uma foto disso aí para mim, gostei demais. Mas vamos então, porque eu quero aprofundar em cada uma delas, em especial, em uma para mulheres e uma outra para os homens. Por favor, chamem mais pessoas, chamem mais, porque é muito importante. A partir de hoje, eu tenho a ousadia de dizer, se você aceitar, se você assimilar e se você for colocar em prática, por isso que eu acho, doutor, que é necessário uma outra, porque esse é o primeiro contato de muitas vezes, primeiro contato de muita gente com o tema. Parte 1, restauração das feridas emocionais. Parte 2, máscaras emocionais e relacionamentos tóxicos. Vamos lá. Primeira ferida, e os estudos de psicologia indicam que a maioria das pessoas tem a ferida ativada, sangrando. Vou falar sangrando porque já fica o registro na memória. É a ferida da rejeição e a ferida do abandono. Essa ferida da rejeição e a do abandono é a que mais faz com que pessoas procurem atendimento psicológico. Seja em psiquiatra, seja qualquer tipo de ajuda. Qualquer tipo de órgão que forneça esse tipo de ajuda afetiva. Aí vamos lá, eu continuei com o meu registro. Como é que a ferida da rejeição, que atinge a base, que atinge o ser, que vai macular essa ideia, não a ideia, vai macular o meu significado do ser, a minha identidade. Como é que ela é? A partir de quê? Como é que ela pode surgir? Vejam só, gente, a da rejeição. A partir de, exemplo, uma gravidez indesejada. Algo que é extremamente comum. Às vezes indesejada por conta que não era o parceiro, às vezes indesejada porque foi um ato violento, às vezes indesejada porque era um relacionamento paralelo, às vezes indesejada porque não era no momento certo. Mas isso aqui é uma realidade da nossa sociedade. Talvez, não vou dizer tanto do mundo, porque infelizmente lá na Europa, não sei, o senhor é mais antenado do que eu para esse lado, porque em muitos lugares o aborto já foi legalizado. Então, as pessoas já... Infelizmente. Mas, vamos dizer que essa mãe não teve a coragem de cometer o assassinato do próprio filho. Graças a Deus. Graças a Deus. E ela resolveu ter essa criança. Se ela não ressignificar essa gravidez indesejada, seja até porque não foi na hora certa, na concepção dela, se ela não se ressignificar, essa criança já pode receber do feto esse sentimento de rejeição. Outro que é muito comum, o sexo da criança. É muito comum pessoas serem rejeitadas a partir do ventre, porque o sexo não era o esperado pelos pais. Então, essa criança, ela cresce, e se isso não for tratado, o que é que pode acontecer? Ela tem como eu já falei, ela fica com essa marca na identidade dela. E ela não se sente pertencente ao núcleo familiar. Eu vou contar algumas histórias que são verídicas. Porque quando eu faço contação de história fictícia, eu friso bastante. Mas o que acontece? Às vezes até brincadeira de que você foi adotado. Isso existe em uma mensagem subliminar de uma rejeição. Porque se você foi adotado de brincadeira, é uma forma de você dizer que você não pertence, de algum modo, daquele núcleo familiar. E pior que eu já vi gente falando isso, acho tão chato. Muitas pessoas, eu conheço também. Essas crianças, esse indivíduo
na fase da criança, se isso foi sob forte impacto emocional, uma confusão e a mãe soltou, mas eu nunca acreditei. Eu vou aqui falar um pouco mais ríspido, porque é para poder a gente assim acordar e de repente alguém até vai lembrar, né? Se caso tenha passado por isso. Então, essa criança, se isso é algo que acontece ou sob forte impacto emocional ou um comportamento repetitivo, essa criança ela tende a se esconder. É aquele menino ou aquela menina que é tímido, que as pessoas na escola falam, é o turista, lembra do turista, a figura do turista? Mas esse menino não se envolve com nada. Então eu queria ser mais de uma para poder trabalhar só com crianças, porque a gente precisa evitar que essas feridas se propaguem. Uma observação que acabou saindo da minha boca agora, isso é importante para você cuidar de você e escolher relacionamentos saudáveis para você estar, porque o detalhe, olha agora, quem tiver virada de chave, coloque aí, por favor, viradinha de chave. Se você foi uma criança que viveu em um ambiente onde você era rejeitado, ou um detalhe importante, ou se você se sentia rejeitado, porque a questão da emoção não é o que o pai acha que dá. O pai está criando uma criança, vamos supor que nós procriamos por vontade e sabemos da consequência a vida toda, ad eterno, do que é ser um genitor ou uma genitora. Então, essa criança que chega na adolescência e os problemas aparecem e os pais ficam achando que esse menino vive trancado no quarto. Por quê? Porque lá na infância ele teve ou sob forte impacto emocional ou através de comportamentos repetitivos, ele teve evento que ele registrou aquilo ser uma rejeição. Então esse adolescente se isola. E detalhe que o inconsciente lança. Na fase adulta, essa pessoa, se não tiver percepção disso, onde é que ela vai se colocar? Num relacionamento onde ela será rejeitada. Por quê, Fernanda? É o inconsciente, o nosso cérebro, por uma questão de economizar energia. Atrai? O que os psicólogos falam e os estudiosos falam é que existe essa atração. Por exemplo, a gente vai chegar, por exemplo, uma pessoa, um masoquista, vai atrair um dependente. Não é? O masoquista vai atrair esse dependente. Deixa eu ver se já é agora. Não, é no próximo. Vai atrair o dependente. O dependente é o que sofreu abandono, que às vezes as pessoas confundem com rejeição. Mas geralmente quem sofreu abandono também foi rejeitado, porque sofreu algum tipo de rejeição vamos dizer assim, por um genitor, e se o outro, e geralmente o genitor que rejeita é aquele proativo, é aquela pessoa que tem o temperamento fleumático, né? Aquele que tem mais facilidade em falar, que fala mais, que é mais sanguíneo, sabe? E se o outro, porque geralmente une, já percebeu que geralmente une o contrário? Não é? O casal, geralmente é uma compensação. Não é? Então, o que acontece? É verdade. Então, o que acontece? O outro é que vai rejeitar. Desculpa, o passivo, o genitor passivo, mais passivo, é o que ia fazer o abandono. Porque a criança imagina assim, né? Meu pai ou minha mãe age comigo dessa forma, e o outro, por que não me defende? Então, a gente precisa entrar em defesa dos nossos filhos. Na hora, Fernanda, brigando. Não, gente, pelo amor de Deus. Em particular, chamando, falando, eu não gostei dessa atitude. Esse tipo de comportamento não cabe na nossa família. Mas sempre foi assim. Mas eu tenho achado que isso não é real. Procurei saber, procurei estudar. A gente não estuda tanto para descobrir como adquirir a melhor silhueta. Procura o melhor profissional. Não é, doutor? Para ter um visual elegante. Faz tantas coisas no rosto, no corpo. Por que a gente não pode fazer na alma?
O que é que te impede de fazer o seu investimento na sua alma? A alma é a mente, é a sua mente. Me permite uma parte aí. Eu gostei dessa sua fala, justamente dessa coragem para defender quem está sendo naquele momento vulnerável. Eu acho fundamental isso daí. Com todo respeito, com todo carinho, mas chegar e pontuar. Lógico, pode ser, não seja necessariamente na frente da pessoa inicialmente. Pode deixar passar a situação e conversar à parte. Se a pessoa mantiver aquilo ali, aí toma uma decisão mais dura. Mas que é necessário defender, sim, porque senão, como é que fica a pessoa que está fragilizada, sendo ali maltratada por aquela pessoa e o outro sendo omisso? Né? Como é que fica tudo isso? Né? Então, isso não é amor. O amor protege, o amor cuida. Concorda comigo? Isso. Plenamente. E vamos falar, eu vou falar mais das mulheres e o senhor fala mais dos homens. Isso não estava combinado, viu, agora? Eu identifico uma amiga, ou então um coach, né? Um coach é como se fosse o paciente do coach, é o coach. Eu identifico um coach que ele tem a ferida emocional da rejeição sangrando quando ele se coloca em relacionamentos que o rejeitam, em relacionamentos que dá menos do que aquela pessoa merece. Porque lembra que a rejeição, ela macula a sua identidade? Então você aceita qualquer coisa. Então eu vejo mulheres que estão como amantes porque elas foram rejeitadas lá na época do colo do papai, do colo da mamãe. E aí, ela primeiro, já entra na adolescência, já introduz a vida sexual muito antes, por uma necessidade. Porque fica à procura desse colo, fica à procura de estar pertencendo a alguém. E pasme, Se sentir acolhida, né? Se sentir acolhida. Eu também sou palestrante de um livro, fiz o curso, e lá, para ser palestrante desse livro, eles fazem até uma observação que chega a arder. Você sabe que seria possível que o seu filho não tivesse entrado para as drogas se ele tivesse pertencido ao seu núcleo familiar? Você sabia que ele, por ter sido rejeitado, talvez até inconscientemente por você, porque a Bíblia fala que nós só damos aquilo que nós temos. Certamente, se você percebeu que rejeitou, é porque você já foi rejeitado. Não tem como uma pessoa que nunca foi rejeitada, ela agir com rejeição. Não tem. É como eu só consigo fazer, pensar algo que eu conheço. Né? Então, vamos lá. É possível até, por exemplo, se você tiver filho, principalmente os filhos do primeiro relacionamento, ou da adolescência, ou do primeiro casamento que não deu certo, comece a acolher. Aí uma vez eu lançando isso para um homem, viu? Como o meu coach, ele falou para mim, mas ela só... Um adolescente, já que não mora aqui, ela falou, mas ela só liga para mim para falar sobre dinheiro. Aí eu falei, mas por quanto tempo, por quantos anos na vida o relacionamento partiu daqui de Maceió, ou seja, de você para ela, que só era sobre dinheiro? Foi o que ela aprendeu. As nossas crianças e os nossos adolescentes, eles são ensinados por nós, não tem como jogar a culpa na tataravó. E nem na tataravó do outro, né, do genitor. Não tem. Por quê? Porque sinceramente, eu posso filtrar o comportamento. Mas, Fernanda, eu fui criada assim. Nós vamos chegar lá. Então, vamos para o abandono. O abandono, ele macula o ser, o fazer e o ter. Pode acontecer inconscientemente que venha a ocorrer com a chegada do segundo filho, quando não há um preparo com o primeiro. O senhor é um felizardo, né? Que agora dessa nova... Como é que a gente fala? Pandemia, essa nova fase. Não, desses seus filhos agora, como é que a gente diz? Sim, digamos assim, o pai da terceira e quarta viagem.
Pronto! Agora já veio um casal, então o senhor não vai ter esse tipo de problema, porque já vieram juntos. Mas como é que o abandono acontece ou pode acontecer? Chegada do segundo filho, sem você preparar o primeiro. Quando os pais são muito ausentes em razão do trabalho. E hoje em dia esse é o desafio na nossa sociedade. Situação de internação, essa é mais rara, mas situação de internação, isso era mais antigamente, né? Que a pessoa internava, ficava com a doença lá e não podia ter acompanhante, como se fosse um Covid, vamos dizer assim. Viagem dos pais, deixando, também é muito mais raro, deixando em creche, mas até deixando na casa da vovó e do vovô, faz necessário uma conversa sincera, um olho no olho, eu vou, mas eu volto, eu amo você. A mamãe vai, geralmente diz, quero ir também, essa viagem é de adulto, mas eu vou fazer uma com vocês. Com que idade, Fernanda? Com todas as idades. O filho é filho, e o ser humano, ele nasce carente e ele morre carente. A gente tem sempre carência por alguma coisa. É impossível nessa vida a gente estar plenamente saciado. Mesmo quem tem Jesus no coração, é muito comum. Todos os meus coaches até hoje, que eu tive, todos são cristãos. E vieram para mim com queixa de uma dor, de uma ausência, de um abandono. Uma outra coisa terrível, que eu já presenciei no shopping, acredito que o senhor também. Ameaçar que vai deixar você. Eu tô indo. Você não vem, não? Vai ficar aí. Não faça isso. Eu vou ensinar uma coisa melhor. Você conversa antes com seu filho antes de sair de casa. Filho, nós vamos ao shopping. Aí, quero, aquele monte de coisa, né? Filho, a mamãe tá indo, ou o papai tá indo para fazer X. Combinado? Aí você combina, aí você vai dar o seu limite. Se você vai ter brinquedo, se vai ser para comer, se vai ser só para passear. Você limita. E deixa uma margenzinha ali de negociação, porque você já vai ensinar seu filho a também negociar. Tá? Mas não se render à criança e no adolescente. Também é isso que eu estou aqui querendo dizer. Que pai e mãe vai ser aquele brinquedinho de... Esqueci, aquele brinquedinho que faz assim, marionete na mão de filho. Não é isso. É só criar com muito afeto, amar, educar e dar limites. É o livro que eu sou a palestrante. Mas vamos lá. Não foi o que fiz, mas eu sou palestrante. Amar, educar e dar limites. É essa como é que eu posso falar? Esse é o coringa, assim. Essa é a dica de ouro. Ameaçar abandonar, eu vou deixar você aí, né? Vamos lá, outra coisa. Esse adolescente, quando cresce, a partir da adolescência, inseguro. Aí o pai faz isso a vida toda, aí quando chega do Enem, o que é que o filho vai fazer Enem? Saltando de segurança. Como? A hora de adquirir segurança é na infância. A Bíblia diz assim, que os filhos de Agé são como flecha na mão de um arqueiro. A flecha vai preparar essa flecha e vai apontar. Não tem como você chegar na adolescência e querer que seu filho vá fazer o Enem cantando vitória, se você não ensinou a se tornar... Mas é possível ressignificar, é possível curar isso. Completamente. Aí vamos passar para o abandono. Já passamos para o abandono. Olha, tem uma palavrinha aqui legal, interessante. Vamos ver um texto aqui legal. Falando de perícia, tá em primeiro lugar, boa noite e obrigado a todos pela participação. Só porque eu falei que ia comentar, vou comentar aqui, né? Falando de perícia, diz assim: minha filha passou uma fase sendo excluída na escola e acabou se apegando a algumas amizades que a usavam com medo de não ter amigos. Meu esposo e eu estamos conversando muito com ela. Olha aí, tá vendo? Um caso prático. Obrigado pela colaboração. É uma contribuição, né, que está trazendo para a gente para ver como isso é real. Né? Veja só, a mãe, né? É a mãe que está falando. Mãe, invista no pertencimento da sua filha, do seu filho, na casa. Eu gosto de trazer os conceitos bíblicos porque eles são absolutos. Olha, me permita uma coisa, para ninguém ficar pensando, porque, na verdade, a religião, como a filosofia, como a ciência, são ramos do conhecimento. Todos eles trazem verdade. E a religião é uma liberdade de expressão. Só que você, além dele,
ter a religião na sua vida, você também tem um conhecimento técnico. Então, pode aliar uma coisa a outra. Fica à vontade aí, que é muito interessante. Então, eu vou trazer para vocês o conceito de família da Bíblia, que já é uma outra palestra nossa também. A Bíblia, Deus quando fez, imaginou e desenhou a família, ele pensou em uma unidade. Uma unidade composta, como eu falei, a convencional por duas pessoas, mas que se unem. Interessante, né, que a nossa fisiologia, no momento mais íntimo de um casal, há uma unidade, é ou não é? Há uma unidade. Aqui estamos diante de adultos, né? Há uma unidade. Então, o que os seus filhos, o que os nossos filhos, o que o meu filho precisa entender é ter a necessidade dele de pertencimento preenchida por mim. E a partir do momento que você cria esse laço estreito de amizade, ele tudo vai trazer para você e vai submeter à sua autorização. Fernanda, conversa. Eu tenho um filho de 26 anos e tenho um de 8, e eu posso garantir a você. É lógico que o de 26, eu não sabia do coach. E já pedi a ele perdão inúmeras vezes. E aí, respondendo aquela pergunta daquele homem que fez, mas ela só vem falar sobre dinheiro. Comece a mostrar outra moeda para ela, que não é nem moeda. Passe para ela para mostrar sentimentos, porque quem aprendeu que a relação de vocês era só dinheiro, foi você que ensinou e ela que aprendeu. Então, faça com que o seu filho entenda que a família de vocês é única. E aí vem uma observação. A gente vai ter que dividir as feridas, doutor. Não dá para fazer as 5 hoje. Mas é porque eu já vou colocando, eu preciso fazer essa observação. Me permita então uma coisa, olha só. Eu acho que ele poderia dar uma pausa agora, tá? Não, dá uma pausa agora para marcar a segunda parte e fazer... Pode ser. Pode ser? Pode. Mas deixa eu responder só essa mãe. Ela ainda está aí? Responde, claro. Estreite esse laço de amizade. Prove para ele, não só com palavras. O problema é que, às vezes, falta no adulto a coerência. E a criança e o adolescente são muito sábios. Então, eu amo você. Mas, na hora de agir, às vezes a reação não tem coerência. Então, resete isso aí com palavras de amor, com conversa olho no olho. Se for necessário, peça desculpa. Se for necessário, peça perdão. E você consegue restaurar a amizade com os seus filhos e com qualquer pessoa que seja. Com os outros, Fernanda, eu preciso sair em busca disso? Não. Mas com seus filhos você precisa. Porque enquanto há tempo, ressignificar o que passou para que ele seja um adulto mais feliz e menos sofrido. Então, eu digo assim, que pelos filhos... A gente rasga, a gente não paga escola cara, leva para os Estados Unidos, faz tanta coisa. Mas pelos filhos a gente pede perdão quantas vezes for. E você, quando a sua filha ou seu filho começar a perceber que pode confiar em você, ele vai confiar no que você fala. Sem você, uma dica, viu, doutor? Eu já vou encerrar. Com uma dica, quando você for fazer alguma crítica, não critique a identidade do outro. Eu não gosto daquela sua amiga porque ela é uma... Não faça isso. Filha, filho, eu tenho percebido, eu tenho observado. Porque se você der espaço, a pessoa vai trazer na sua casa. Queira receber. Seja você a casa onde recebe os amigos do seu filho. Que aquela pessoa agiu assim, naquele dia. Fica atento. É comum, e aí você vai. Achei uma coisa tão desproporcional, ou achei uma coisa tão ridícula, ou achei uma coisa... Aí você vai dizer. Mas sem ferir, porque o que acontece com 2 amigos? Quem aqui nunca teve amigo na infância, na adolescência principalmente? Quando você fala mal da amiga que ela considera a melhor amiga do mundo, ela tem que tirar essa amiga, a melhor amiga do mundo, e colocar você, mãe, a melhor amiga do mundo. Mas conquiste o seu filho. O seu menino, a sua menina, tem que tirar o Joãozinho, o Gabrielzinho, quem quer que seja, do pedestal de melhor amigo e colocar você, pai e mãe, como melhor amigo. É possível você conquistar, é possível você reconquistar sim.
Agora, tenha paciência, porque se você for agora reabrir esse canal de amor, você vai ouvir muita coisa. Ouça, peça também que pondere as coisas, né, o comportamento, peça desculpa. Diga que vai começar a sinalizar os limites. Eu falo com meus 8 anos. Quando vem, quando tá, quando tem, ele já sabe TPM, ele já sabe tudo. Ele já sabe, amanhã naqueles dias, filho, nesses dias, a paciência da mamãe, ela fica menor. Então, assim, televisão alta, celular alto, pergunta. Não, assim, eu não consigo. E a criança, ela respeita e ela passa a lhe compreender. E com isso ela vai começar a compreender o mundo lá fora, a partir do mundo dentro da sua casa. Aqui na nossa casa é a escola, é aqui a faculdade. Não é, doutor? Olha só, eu como todo mundo aqui, digamos assim, estaria adorando para continuar, mas eu queria fazer o seguinte, tá? Porque a gente tem tempo, tem toda uma coisa para fazer, tem todos os compromissos, e as pessoas também. A gente marcou para meia hora, já estamos com 45 minutos, é porque o negócio está bom. Então, o que é que nós podemos fazer? Olha só, minha gente, você que está gostando, você que vai compartilhar essa live, porque ela vai ficar gravada aqui na Amatra, nós vamos mandar para as pessoas, vou mandar inclusive para a nossa querida amiga Fernanda Cunha, vamos compartilhar essa live, mas eu vou, quando registrar, vou botar Restauração das Feridas Emocionais, parte 1. Eu não vou nem mudar de nome, viu? Eu não vou nem mudar de nome. Não, aqui eu vou mandar agora. Restauração das Feridas Emocionais, parte 1. E a próxima live que nós vamos convidar vai ser Restauração das Feridas Emocionais, parte 2. Mesmo que outros assuntos interdisciplinares, como é o relacionamento tóxico, como são as máscaras emocionais, eles estejam vinculados e você vendo nos esclarecer. Combinado assim? Combinado. Então, e deixa eu fazer... Deixa eu para a gente concluir. Tá, eu vou só dizer o seguinte, uma coisinha rápida. Mas quem já tiver urgência, porque eu conheço o universo feminino, então pode mandar a pergunta lá no meu direct, né? Manda a pergunta no direct e eu vou fazendo vídeos respondendo, tá? E aí, quando eu for responder o vídeo, eu falo sempre no Stories. Então, eu peço que acompanhem. Eu não fico falando muito nos Stories, porque também tem as outras nossos afazeres. Mas, então, eu vou colocar. Gente, hoje teve resposta das perguntas do Ferida Emocional, parte 1. Aí, assim, a gente vai. Agora, doutor, me permita, eu vou agora fazer uma coisa, mandar um recado para uma pessoa. Isso é algo que a gente pode conversar em outro tempo, mas só quando for, não é por esse canal, certamente vai ser pelo outro, lá, espiritualidade. E, abrindo esse parênteses, né, sobre essas experiências que eu tenho de coisas que ainda vão acontecer, eu preciso mandar um recado para uma pessoa que chama Lorena. Lorena, eu tive um sonho, não sei nem quem você é, não conheci uma Lorena. Eu tive um sonho que você vai passar na prova escrita de juiz trabalhista. Era isso a prova. Eu estava num gabinete com você e saía o resultado e Lorena tinha passado na prova de sentença de algum concurso aí. Mandem esse recado para alguém, porque muita coisa já aconteceu na minha vida assim. Eu sonho e tempos depois acontece. Então, Lorena, eu confio em você. Você é capaz e você vai passar. Pode confiar. Valeu, doutora Fernanda. Obrigado pela presença. Obrigado pela presença de todos. Fernanda. E olha só, Fernanda. E aguardem Restauração das Feridas Emocionais, parte 2. Nós vamos publicar aqui no perfil da Amatra19, @Amatra19. Vamos mandar pelo WhatsApp, vamos viralizar isso aqui, essa live e a parte 2. Aguarde, e não se esqueça do recadinho que a Fernanda Cunha nos trouxe agora. Mande a sua perguntinha lá, siga lá no Instagram, mande a perguntinha pelo direct, ela vai fazer alguns vídeos e a gente vai, inclusive, poder, na próxima live, já falar dessas respostas e dessas, digamos assim, interações que aconteceram no direct do Instagram, ok? Obrigado mais uma vez, Fernanda. Beijo no coração. Beijo. Fui. Boa noite. Tchau, tchau.